Boa tarde, galera do segundo ano. Firme e forte depois da folia. Isso, Carnaval de Olinda, 1 da meia-noite, tranquilidade, hein? Passou folia, meu povo. Já teve o bacalhau, o batata e tudo mais. Vamos agora focar os estudos direcionados para o segundo ano EducaPE. Firme e forte, moçada. Abraço especial a todos os alunos da Rede Estadual de Pernambuco e em especial galerinha lá do Cônego Jonas Taurino. Estamos na aula 4, meu povo. Firme e forte, tudo para você, aluno, no teu aprendizado. É aula do EducaPE, é fascículo do EducaPE e podcast, tudo elaborado para você. Vai no ambiente virtual do aluno AVA e pega todo esse material para tu estudar, preparado pela rede estadual, com muito amor e carinho para atingir o aprendizado do nosso aluno. Falou, fera? Segundo ano, o tema da aula 4 de hoje chama-se de dilatação térmica dos sólidos e líquidos. Em espanhol, la dilatación. Ok? La dilatación. Dilatar é aumentar. Segura, meu povo. Expansão molecular. Expansão das moléculas. Primeiro, entender que a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Lembra? A temperatura pode ser dada em graus Celsius, pode ser fornecida em grau Fahrenheit, ou pode ser fornecido em Kelvin. Essas escalas, elas servem para medir a grandeza termométrica, temperatura. Vamos abordar também calor. Calor é a troca de energia, chamada energia térmica, causada exclusivamente por uma diferença de temperatura entre os corpos. Então, a primeira condição, lá, chico, um instante para o pensador, papai. Só existe a transferência de calor quando os corpos tiverem temperaturas diferentes. A primeira condição para haver fluxo de calor são as temperaturas diferentes. Muito bem. Enquanto acontecer diferença de temperatura, haverá transferência de energia térmica. Olha o exemplo na tela. O corpo quente, sinalizado na cor vermelha, e o corpo frio, sinalizado na cor azul. A energia térmica se propaga do corpo mais quente para o corpo mais frio. É o fluxo de calor. E quando é que encerra, professor, a transferência de calor? É quando os sistemas buscam atingir o equilíbrio térmico. Quando a temperatura de A for igual a de B, encerra a transferência de calor. Se ligou? A temperatura, ela mede o estado de agitação térmica das moléculas. E calor é energia térmica em trânsito. Essa energia pode se propagar de forma de condução, convecção e radiação. Vamos abordar isso no assunto específico chamado calorimetria, ok? Mas você tem que entender que a energia térmica é a passagem de forma espontânea do corpo mais quente para o corpo mais frio. Muito bem. Quais são os fenômenos causados através dessa transferência de calor? O primeiro é chamado dilatação térmica. Em física, dilatação térmica é o nome que se dá ao crescimento. Dilatar é aumentar ao crescimento das dimensões de um corpo ocasionado pelo aumento de sua temperatura. Olha para mim. Às vezes estamos na sala de aula e o aluno da entrega de provas, né? A entrega das notas, das provas, aí o aluno tirou um 2, aí pede, ei Nogueira, dilata minha nota aí, por favor. Eu tirei 2, dilata para 10. Hã? Então ele quer que a nota aumente de 2 para 10. Dilatar é aumentar as dimensões. Quando fala dilatar, ele cresce.
quando eu falo em contrair, diminui as dimensões. Então, quando o corpo está recebendo calor, as suas moléculas ficam se movimentando mais caoticamente, de forma desordenada, provocando no sólido um aumento nas suas dimensões. Esse aumento nas suas dimensões caracteriza o que nós chamamos de dilatação térmica. Dilatar é aumentar e termicamente é aumentar em função de quê, abençoado? Do calor. Então, a dilatação térmica nada mais é de que o aumento das dimensões do corpo com o aumento de quem? Da temperatura, do calor, da energia que se fornece para um corpo. Vou dar vários exemplos da dilatação térmica. Você fornecer calor, fios de alta tensão. Os fios retesados dos postes de alta tensão. Em dia de calor, fio está formando um ventre, um bucho. Em dias de nublado, o mesmo fio, ele está retesado. O fio, ele dilata aumentando as suas dimensões. Os trilhos de uma linha de trem, uma linha férrea, você acha que os trilhos são colados um no outro ou são colocados com espaço entre eles? Eles já são colocados com espaço entre eles, prevendo que fenômeno? A dilatação, porque em dia de calor, dilata. Nos edifícios, nos prédios, tem aquelas juntas de dilatação, prevendo que no aquecimento térmico haja dilatação. Então, a dilatação é um exemplo muito comum. Você faz sua obturação no dente. Aí você faz sua obturação e faz a obturação aquela metálica, das antigas mesmo, aí toma lá o cafezinho quente e o chopinho gelado. É o cafezinho quente e a água bem friinha. Então, o alumínio, a obturação, ela faz o que? Ela trabalha. Aí, com o tempo, ela fica folgada, porque dilata e contrai, dilata e contrai. É por isso que, hoje em dia, são feitos materiais que têm os coeficientes de dilatação que prevê isso, para dilatar menos e não ocasionar danos. É esse o estudo da física. Ressignificar o estudo, gente. Você que está especificamente estudando a dilatação térmica, tem que observar quais são os materiais. Vamos abordar a dilatação térmica dos sólidos. E a primeira é chamada dilatação linear. Linear vem de linha, vem de comprimento. É aquela que ocorre quando o corpo sofre uma expansão em uma única dimensão, em uma única direção, que é o comprimento. Tu tens aí uma barra, inicialmente, com o comprimento LO, indicado pela letra LO, né? LO, que é o comprimento inicial. Depois dessa barra, passou a ter um comprimento final L. A diferença é o ΔL. Nogueira, dá um exemplo. Vamos supor que o L0 seja igual a 1 metro. Imagina que a barra tem um comprimento inicial de 1 metro. Aí ela recebeu calor e seu comprimento final é 1,002 metro. Ela tinha comprimento de 1 metro e depois ficou com 1,002 metros. Quanto foi que dilatou? A dilatação é a diferença, muito bem, 2 milímetros. Então a diferença é o ΔL. A grosso modo, tinha 3 metros e ficou com 5. Estava com 3 metros e ficou com 5, dilatou 2. A diferença é o ΔL. O ΔL é o comprimento final menos o comprimento inicial. A equação da dilatação linear é aquela que diz que a dilatação linear ela depende do material, na realidade é o alfa, ela depende do comprimento inicial, que é o L0, e da variação da temperatura. Quanto maior for o comprimento inicial, maior será a dilatação. Quanto maior for o coeficiente alfa, maior vai ser a dilatação. E quanto maior for a variação de temperatura, também maior será a dilatação. A dilatação do sólido, a linear, ela depende do comprimento,
Depende do material e da variação. Por quê, professor? Será que a dilatação linear do alumínio é a mesma dilatação do cobre? Cada material tem sua própria o quê? Dilatação. E quem define isso é o coeficiente de dilatação. Quanto maior for o coeficiente de dilatação, maior será a dilatação. Porque a dilatação é proporcional ao coeficiente. O coeficiente de dilatação representa uma característica do material que é feito a substância. Cada material tem o seu próprio coeficiente. O cobre, o latão, o ouro, cada um dilata mais ou menos da fonte térmica. Vejamos a dilatação agora superficial. Enquanto a dilatação linear ela é unidimensional, a dilatação superficial, gente, é uma dilatação em duas dimensões. É o crescimento da área. No exemplo da tela, a moeda fria, uma moeda com a temperatura friinha, passa por esse aro com bastante tranquilidade. Aí você pegou a mesma moeda e esquentou. Se você esquenta a moeda, ela dilatou a superfície, dilatou a área. Ela que passava com grande facilidade, parou no aro. Por quê? Ela cresceu as suas dimensões. É a chamada dilatação superficial. É o ΔS de superfície, ou chamado de ΔA de área. É igual a beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, que é o dobro do linear, é o SI, que é a área inicial, e o ΔT, que é a temperatura. Para que um sólido cresça em área, ele tem que crescer duas dimensões. Tem que crescer o comprimento e a altura. Ela é bidimensional. Enquanto a dilatação linear ela é unidimensional, a dilatação superficial ela é bidimensional. E a dilatação mais comum do sólido é a dilatação volumétrica. O sólido ele tem 3 dimensões e tem um volume inicial que é VO. Ele recebeu um certo aquecimento, a fonte térmica forneceu calor e o volume inicial, que era VO, passou a ser V, porque ele cresceu 3 dimensões. Essa é a chamada dilatação volumétrica, que é o gama multiplicado pelo volume inicial, multiplicado pela variação da temperatura. E olha para mim, galera, os sólidos podem se dilatar de 3 formas. Você pega um sólido, pode dilatar linear, que é o comprimento, superficial, que é a área, e volumétrica, que é o volume. Para facilidade didática pedagógica, quando você fornece calor para um sólido, ele se dilata de forma volumétrica, aumenta em todas as direções, mas podemos considerar a linear só o aumento de comprimento. Podemos considerar superficial o aumento em superfície, em área, e a volumétrica no volume. Exemplo, você coloca, digamos, no seu quarto, você vai colocar e vai assentar, chama um pedreiro, né, para poder assentar uma cerâmica. Você vai colocar no piso, sai do cimento liso para colocar a cerâmica. Contrata a pessoa para colocar a cerâmica e ela não coloca uma cerâmica colada com a outra. Ela coloca a cerâmica, mas do lado bota um rejunte. Uma cerâmica pode ter um rejunte. Por quê? Porque prevê que em dias de calor a cerâmica dilate. Dilate o quê? A superfície. Se não tiver aquele rejunte, o que acontece com a cerâmica? Trinca, ela quebra. Então, essa dilatação recebe o nome de dilatação superficial. Toda vez que você aquece um sólido, ele pode dilatar e você pode considerar 3 formas. A linear, que é a dilatação unidimensional, a superficial, que é bidimensional, e a volumétrica, que é 3, que é tridimensional. É por isso que alfa está para 1, assim como beta está para 2,
assim como gama está para 3, respectivamente. Linear, metro, superficial, metro quadrado e volumétrica, metro cúbico, que são 3 dimensões. Muito bem. Vamos abordar uma outra dilatação que a gente chama que é a dilatação dos líquidos. E galera, em geral, os líquidos se dilatam mais rápido do que os sólidos, por causa das forças moleculares. Nos sólidos, as forças de coesão são bem maiores do que a força de repulsão. Nos líquidos, essas forças estão basicamente em equilíbrio. Então, quando você fornece calor, em geral, um líquido dilata mais rápido do que um sólido. Para se medir a dilatação do líquido, a gente considera dilatação volumétrica do líquido é igual à soma da dilatação volumétrica aparente com a dilatação volumétrica do recipiente. No desenho, você tem aí um recipiente completamente cheio até a tampa de um determinado líquido. VO é o volume inicial do recipiente, que coincide com o volume inicial do líquido. Aí você forneceu calor. Quando você fornece calor, em geral, o líquido dilata mais rápido. Quando dilata mais rápido, extravasa. Então, a dilatação volumétrica real é a soma da dilatação volumétrica do sólido com a dilatação volumétrica aparente. É por isso que se diz que a dilatação do líquido tem duas. Tem a dilatação direta do líquido e tem a dilatação do recipiente. Quando eu falo dilatação do líquido, eu estou falando de dilatação volumétrica real, que é a dilatação do sistema. Que sistema é esse? Sólido mais líquido. Dilatação volumétrica real é a soma da dilatação volumétrica aparente, que é o líquido, com a dilatação volumétrica do recipiente. Por esse fato que vamos agora praticar. Respira fundo. Você é capaz, galera? Vamos ler para a gente interpretar e a gente saber qual fórmula vai usar. Deus ajuda a quem estuda, povo de Deus. Vamos lá. Um fio metálico tem 100 metros de comprimento. Então, isso é LO, que é o comprimento inicial. E coeficiente de dilatação igual a 17 vezes 10 a menos 6. Isso é alfa. É o coeficiente alfa. Então, LO, que é o comprimento inicial, vale 100 metros. O alfa é 17 vezes 10 menos 6. A variação de comprimento desse fio, então ele quer saber o ΔL. Ele está pedindo a variação de comprimento. Quando a temperatura varia 10 graus Celsius, então pela tua leitura, tu tem variação de temperatura 10 graus Celsius, o valor de alfa 17 vezes 10 menos 6, o comprimento inicial 100. Não esqueça de trabalhar na forma de potência de 10. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, porque 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. É melhor a gente trabalhar naquele assunto do primeiro ano chamado notação científica. Trabalhar com números escrito na forma de potência de 10. Vamos lá, meu povo. ΔL é igual a alfa multiplicado por LO multiplicado por Δθ. O alfa ele deu, que é o 17 vezes 10 a menos 6. O LO é igual a 100. E o Δθ é igual a 10. Agora vamos fazer o seguinte, meu povo. No lugar de 100, tu vai imaginar que é 10 elevado ao quadrado. E no lugar de 10, tu vai lembrar que é 10 à primeira. 10 ao quadrado vezes 10 à primeira dá 10 à terceira. Aí fica menos 6 mais 3. Menos 6 mais 3, resposta menos 3. Porque tu sabe que na potência de 10,
tu repete a base e opera com os expoentes. Como assim, professor? 10 a segunda vezes 10 a primeira, 10 a terceira, operando vai dar 17 vezes 10 a menos 3 metros. 10 a menos 3 metros é a milésima parte do metro. Então, significa dizer que esse trilho, numa variação de 10 graus Celsius, dilatou 17 milímetros. Letra A, porque ele pergunta qual foi a variação de comprimento. Forneceu calor, aumentou as suas dimensões. Bom, galera, olha para mim, meu povo. Quando falar em dilatação térmica, a gente tem que associar ao recebimento de uma fonte térmica. Temos que considerar dois momentos. Existe a dilatação do sólido e existe também a dilatação do líquido. O sólido, podemos estudar 3 dilatações: linear, superficial e volumétrica. Linear é alfa, superficial é beta e volumétrica, gama, 3 dimensões. É por isso que se fala que a dilatação do sólido é, em geral, menor do que a do líquido. Muito bem, cada um tem o seu próprio coeficiente. Metro, metro quadrado e metro cúbico. Alfa está para 1, beta está para 2 e gama está para 3. Cada um com sua particularidade. Já os líquidos, em geral, para se estudar a dilatação do líquido, chamamos de dilatação volumétrica real. Como assim, professor? A real é a soma do recipiente mais o líquido. Por isso que a gente fala que a dilatação volumétrica real é a soma da dilatação volumétrica aparente com do recipiente. Enquanto o coeficiente real é a soma do aparente com o recipiente, é por isso que a gente fala que os líquidos, em geral, se dilatam mais rápido, porque vamos analisar no sólido. No sólido, a gente aprendeu lá na física e na química, existem as forças de coesão, de junção e as forças de repulsão. No sólido, as forças de coesão são bem mais intensas do que as forças repulsivas. Então, para você dilatar um sólido, você precisa de muita fonte de calor. É claro, dependendo do coeficiente de dilatação. O líquido, em geral, não. Dilata mais rápido. Geralmente, a dilatação do líquido é mais rápido. Só um caso, a exceção, que é a dilatação volumétrica da água. A água tem uma dilatação irregular, anômala. Vamos estudar mais adiante. De 0 até 4 graus Celsius, o volume reduz. Você está aumentando a temperatura, reduz o volume. E a partir de 4 graus Celsius, o volume aumenta. Isso é chamado de dilatação irregular. O comportamento da água ela é irregular. De 0 até 4, a temperatura aumentou, mas o volume reduz, porque a densidade vai aumentar. Porque a densidade é a massa sobre o volume. Mas isso a gente vai estudar de forma particular naquela dilatação irregular da água, cada um com sua característica. Bom, meu povo, o tema de hoje foi sobre a dilatação térmica, tanto dos sólidos quanto a dilatação do líquido, cada um com sua particularidade. Dilatar é aumentar as dimensões com o acréscimo da fonte térmica. Qual é o contrário, Nogueira, da dilatação? O contrário da dilatação é a contração com a retirada de calor. Valeu, galera! Até a próxima, povo de Deus!